Feliz sábado, Marcelo. Feliz sábado, Edmilson. Feliz sábado da igreja. Feliz sábado aos amigos e irmãos que estão nos acompanhando aí ao vivo e também aqueles que posteriormente irão ver essa mensagem, né? Então, Deus seja louvado por sua presença aqui na igreja e aí onde você estiver, para que possamos juntos recapitular o estudo da lição dessa semana. Bem. Então, no grupo da igreja já estavam começando a falar a respeito da lição, né, Edmilson? Isso. Hoje cedo ainda, né, Marlete? Eu só joguei assim, aí a Cássia perguntou, pai, quem é que vai hoje passar a lição? Aí, é porque quando eu coloquei, né, ela pensava que vinha um pastor, o presidente da missão, da União. Não, minha filha, não é quem vai passar, aqui é o Espírito Santo. É o conteúdo da lição, né? Eu esqueci de dizer que era eu que estaria aqui, né? Aí, na realidade, não é quem vai estar aqui para passar, que vai ser de uma forma diferente, não. Realmente essa lição dessa semana é muito proveitosa para mim, principalmente eu acredito que parece que é a parte de terça-feira, que sempre essas lições ela vem ressaltando algo assim que vai abrindo a mente da gente para novos horizontes, novos conhecimentos. Não é novos conhecimentos, é conhecimentos que a gente não conseguia enxergar durante o tempo, né? Mas não é novos, não. Na realidade já existiam esses conhecimentos. É verdade. Lição 6, Jesus, o sacerdote fiel. O verso para memorizar está lá em Hebreus, capítulo 7, versículo 26. Vamos orar. Vamos orar. Amém? Vamos orar então. Senhor eterno Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na tua santa casa de oração, por neste momento estarmos em comunhão contigo, te buscando através do estudo da lição. E assim, ó Pai, te pedimos que o Senhor derrame sobre cada um de nós o Espírito Santo, para que possamos compreender, ó Pai, tirar alguma dúvida que possa ter surgido no decorrer da semana com o estudo da lição. Então, que o Espírito Santo possa nos guiar e conduzir essa recapitulação em Teu nome, é o que te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Então, o verso está em Hebreus, capítulo 7, verso 26, que diz o seguinte: porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. O título aí, Edmilson, já vem falando Jesus, o sacerdote fiel, né? Eu, quando estava estudando a lição, lembrei também de um outro nome que é dado a nós, né? Só para que é quando a Bíblia nos chama de sacerdócio real, Exato. né? E aí eu acho que tem alguma coisa a ver também com isso, né? Com esse tema, em relação ao nosso papel aqui nessa terra. Por exemplo, como o sacerdote do lar, às vezes o sacerdote dentro da igreja, ministrando algumas cerimônias, mas fiel só ele. Diferenciado só ele. Diferenciado Perfeitos. somente ele. Perfeito. E aqui já vem falando nas características. Sacerdote como este, santo, inculpável, imaculado. Não é imaculada? Aqui nós temos uma Né? imaculada também. Separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Ou seja, aqui nos mostra, irmãos, que ele é o sacerdote perfeito. Que por mais que tenha existido, a gente vai ver até aqui no estudo da lição, que tenha existido sacerdotes aqui nessa terra, representantes de Deus também, mas perfeito só há um. Exatamente. Quando a Bíblia nos chama de sacerdócio real, é que Cristo ele deixou, ele como sacerdote perfeito, ele deixa a sua igreja para que possa interceder pelo mundo, né? Assim como Paulo, o anjo apareceu para Paulo
lá naquele naufrágio e disse, ó, por causa de ti, eu vou conservar todo mundo aqui. Então, Paulo intercedeu, né, através da pessoa dele, foi através dele que foi salvo todas aquelas pessoas, parece que 250, se não me engano, 258, eu não lembro bem ao certo. O certo é que todas aquelas vidas foram salvas porque Paulo estava ali. Então, Deus também quer nos... ele nos colocou essa posição de sacerdote, ou de sacerdócio no caso, né? Fazemos, não sacerdote em si, mas sacerdócio é a nossa função. E aqui está o espelho para nós, né? Por quê? Quando o homem pecou, a lição de sábado ela fala, que criou-se um abismo. Deus falava com Adão e Eva ali, cara a cara, né? Pessoalmente e bem próximo, né? Mas quando o homem peca, criou-se um abismo entre a raça humana e Deus. Mais do que um abismo, ficou como uma espécie de imã ao contrário, que mesmo que, quando eu era criança, eu gostava muito de brincar com imã, né? Inclusive lá em casa tinha um banquinho que era... Tenho certeza que tu não chamava de imã naquela época. Chamava de azogue. Era exatamente, azogue. Aí a gente tinha um bancozinho com cobertura de couro, né? E a gente colocava o azogue embaixo do tamboretezinho, né? Do banco, né? E botava prego, outras coisas metálicas em cima, e a gente ficava, né? Brincando assim, as coisas se movimentando. Quem nunca fez isso? A irmã parece que fez, né? Então, muita gente fez isso, né? Aí, a gente pegava duas partes do imã e a gente gostava de brincar que elas se atraíam, né? Mas quando você invertia o imã, ficava difícil, né? Só a pressão muito grande, mas quando não tinha pressão, é impossível deles se juntarem. Então, quando o homem pecou, não foi a parte, digamos que Deus é um imã, um dos imãs, o ser humano outro imã. Eu gostaria de ainda ter aqueles azoguezinhos para me trazer aqui para a gente... Então, não foi Deus que se virou, foi o homem que virou. Quando o homem se virou, e aí você tenta... o imã está aqui, mas o outro não consegue, repele. Então, por causa da natureza pecaminosa, não tem condição de se juntar. Mas aí vai entrar a pessoa de Jesus Cristo. Não é o outro imã, a parte de Deus, que vai modificar, mas Deus vai fazer com que o homem se volte novamente, para que haja essa atração novamente entre a natureza divina e a humanidade. Mas até então, a raça humana ela está invertida, e aí é impossível haver essa coligação, podemos assim dizer, né? Essa ligação, como era antes. Verdade, Edmilson. E em tempos passados, surgiu essa figura do sacerdote, né? Terreno, que é justamente para que pudesse fazer, digamos que essa mediação, né? entre o povo, os pecadores, a Deus. Digamos que para atrair, usando o exemplo, para atrair o povo a Deus. No entanto, dentre as atividades ali, uma delas era a questão do sacrifício que era oferecido, né? Era o sacerdote, ele tinha um papel de fazer essas cerimônias também, esses rituais, mas sempre com um propósito de atrair o povo a Deus, de quem sabe, remir, digamos assim, Edmilson, isso, exato, o pecado do povo da época, né? Então a lição até fala aqui, lá em Hebreus 5, do 1 ao 10, fala que o sacerdote ele tinha que ter essas características de se condoer, né? De entender, de buscar, de amar realmente o pecador. Porém, há uma questão aí, que ele também, Edmilson, era pecador. Né? Ele também era um pecador.
Mas, e Jesus? Jesus, ele quando esteve aqui, e agora, Jesus, ele cumpre, Edmilson, como o papel de sacerdote, todo esse papel, digamos assim, de certa forma, ainda limitado, que os sacerdotes daquela época faziam. É limitado esse papel de Jesus como sacerdote? Limitado? Sim. Não. Não. Jesus, ele não tem nenhuma limitação em relação a fazer esse papel de sacerdote. E enquanto que, a lição vai abordar, que aquele sacerdote da época era também, mesmo tendo todas as características, os atributos que requeria que um sacerdote tivesse, Jesus, ele tinha muito mais, ele tem muito mais, porque ele é puro, nas características que a gente viu, sem culpa, sem mácula, sem pecado, perfeito. Quando era para ser escolhido um sacerdote, né? Primeiro, eles tinham que ser da linhagem da descendência aliás, da tribo de Levi, mas da linhagem de Arão, né? Não podia ser de qualquer linhagem que a tribo de Levi, ela se dividia em três descendentes de Levi, né? Coate e como era o nome dos outros? Coate, Mirari, eu não lembro bem o outro. Eu sei que eram 3 filhos de Levi, filho de Jacó. Então, desses 3, uma delas saiu a linhagem de Arão. Então, só os descendentes de Arão poderiam ser sacerdotes, os outros só levita mesmo, né? Mas quando era para ser escolhido um eleito, né, para ser eleito um sacerdote, ele era analisado de alto a baixo, né? Primeiro, ele tinha que, até mesmo, desde quando ele era para ser escolhido, ele tinha que ser despido e tinha que olhar ele fisicamente mesmo, se ele não tinha algum defeito, né? Apesar do sacerdote ser perfeito fisicamente, mas ele tinha a questão moral, que isso não dava para ser avaliado, né? Porque muitas vezes o coração humano só Deus sonda, né? Então, na realidade, aí tinha essa questão mesmo ele sendo perfeito fisicamente, que era uma representação de Cristo, mas ele, às vezes não. O homem tinha essa questão moral aí que não era perfeito. E aí, Edmilson, ele era escolhido entre homens. Isso, tinha isso também. É escolhido entre homens, só que Jesus, ele não era um simples homem, apesar de ser humano, né? E aí é o que diferencia tudo isso, que os sacerdotes da época, eles ofereciam sacrifício até mesmo em prol dos seus pecados, mas Jesus, porém, nunca ofereceu sacrifício pelos seus pecados, porque ele nunca pecou, né? E aí, Edmilson, a lição ela vem tratando aqui algo já bem, assim, um pouco mais complexo, ou não, né? De quê? A lição aqui, certo, a respeito desse rapaz chamado Melquisedeque. Era nesse ponto aqui que eu queria que nós ficássemos bem atentos aqui. Nós temos aqui conosco o Osvino, temos aqui outros, a Elisângela e outros que não estão se manifestando. Mas você pode deixar seu comentário aqui, que se eu tiver tempo eu dou uma olhada aqui. Então vamos ver aqui essa questão de Melquisedeque. Marcelo. Quem foi... Até a lição pergunta aqui, quem foi, como ele prefigurou Jesus? Certo. Para resumir aqui a história, nós entramos no assunto, Abraão ele fez uma guerra por causa do sobrinho dele que tinha sido levado cativo, ele fez uma guerra lá e venceu os reis. E ele trouxe os despojos, né? Apesar dele não querer os despojos, porque ele disse que não ia enricar à custa dos outros, mas tinha as pessoas que foram com ele. E ele trouxe os despojos, né? Não para ele, porque ele lá disse que não era para ele, mas talvez para os outros. Aí apareceu o sacerdote Melquisedeque, e aí ele devolve, ele dá o dízimo de tudo que ele tinha trazido de despojo. Aí, quando se fala de Melquisedeque, quando eu entrei na igreja, eu fui ensinado de que Melquisedeque, ele era uma encarnação de Cristo. Assim como Cristo foi encarnado naquele anjo que estava na fornalha,
né? Ali o quarto homem era Cristo. Aquele anjo que apareceu a Josué com a espada desembainhada era Cristo. E Melquisedeque também, quando eu entrei na igreja, eu era ensinado de que, não é que a igreja ensinasse isso, mas algumas pessoas da igreja... É o entendimento que alguns tinham, isso, né? De que ali era o Cristo. E a lição e o espírito de profecia diz que não, ali não era Cristo. Era uma pessoa mesmo, era um ser humano. Ele era um sacerdote de Salém, né, e tudo mais. Agora, o fato de Melquisedeque não ter a genealogia dele, quem era pai, quem era mãe, a idade, quando nasceu, quando morreu... Não ser da linhagem de Levi. Isso, não ser da linhagem de Levi. Então, ele aparece do nada e desaparece. Ele aparece e desaparece, assim, do nada. Não é mencionado, mas ele na história e tudo mais. E é interessante que a própria Bíblia fala assim, segundo a ordem de Melquisedeque. Né? Fica parecendo, a gente fica pensando assim, poxa, realmente, esse homem não tem genealogia, né? A linhagem ali. Os dízimos eram trazidos até ele. Né? Então, é como se fosse uma espécie de Cristo, né? Só por isso que tem esse entendimento, só que a Bíblia deixa claro depois, o Espírito de Profecia também, você falou muito bem, a lição fala, que ele era o quê? Ele era aqui, deixa eu ver, um rei, sacerdote cananeu, que servia como um tipo de Cristo. Mas aí, no caso, um tipo, não quer dizer que ele era realmente de fato. Né? No entendimento meu, assim, e talvez de alguns aqui, talvez de você que está aí também, ele era o próprio Cristo encarnado. Mas, por que Hebreus fala compara Cristo com Melquisedeque? Por causa do aparecimento, da forma como ele se apresentou, ali como sacerdote, como rei. Porque obrigatoriamente... Como sem origem e sem final. Então, quando dá todas essas características, aí a pessoa diz, é o Cristo. Mas o próprio livro de Hebreus desnega isso, ou desfaz isso. Ou desnega. Não, rapaz, ele nega. Desfaz isso, desnega não, nega isso. A Marlete ali. Era justamente o que eu ia falar. Porque esse comparativo, como a Marlete está falando, que era por causa da linhagem. Porque Melquisedeque, ele não era da linhagem de Levi, até porque ele veio antes. E Jesus também não era de Judá. Dos levitas. Ele não era da linhagem dos levitas. Exatamente. Então, teoricamente, dentro dos padrões sacerdotais, digamos assim, para ser um sacerdote, Jesus não se encaixava. Exato. Como também Melquisedeque Como não Melquisedeque se encaixaria. também não. Apesar de que Melquisedeque foi antes da linhagem a Marlete, depois o irmão antes dos aqui. levitas. Exato. Exatamente. O irmão aqui na frente. Só um minutinho, irmão. Deixa o microfone chegar aí. Pronto. Às vezes Jesus Cristo é apresentado na linhagem de Judá. Mas da linhagem de Judá vindo de José. Mas ele não era filho de José. Sabemos que Maria era prima de Isabel. E Isabel era casada com um levita chamado Zacarias. Porque as linhagens só podiam se casar com gente da mesma linhagem. E aí a gente já vê uma desmitificação. Né? Porque como Maria era prima de Isabel, e Isabel era casada com Zacarias. Zacarias era sacerdote, que era levita. Além de ser levita, ele era da linhagem de Arão. Então Jesus só entra na linhagem de Judá por causa da influência do pai, né, que é José, que vem da linhagem de Judá. Que veio da descendência de Davi. Então, quando se trata da questão da genealogia, se a gente for analisar bem, Jesus Cristo puxa mais para a genealogia levita, por causa da mãe, do que Judá, por causa do pai. Mas o que predomina é o quê? É a genealogia do pai, sempre contar dos homens, né?
a gente só vê Mateus quem coloca mulheres na árvore, né? Na árvore genealógica. Mas toda a árvore genealógica judaica é só o pai, é só os homens. Olha aí, viu? Eu gostei muito, irmão. Gostei muito da explanação do irmão, porque eu ainda nunca tinha visto por esse lado que Jesus terminou sendo, né, das duas tribos, da parte de mãe, da linhagem de Levi. E ainda, como o irmão falou, da parte de pai, apesar de que José não teve participação. Se for pelo sangue, né, irmão? Ele realmente... Ele era mais para a linhagem de Levi. De Levi, realmente. Muito bem, irmão. E assim, irmão, Edmilson, quem foi que instituiu Jesus como sacerdote aqui? O próprio Deus. Assim como lá na época Melquisedeque também. Exato. Olha, aqui, eu gostaria de ler o que está aqui no livro Mensagens Escolhidas. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 409, que diz assim: Foi Cristo que falou através de Melquisedeque, o sacerdote de Deus Altíssimo. Melquisedeque não era Cristo, mas era a voz de Deus no mundo, representante do Pai, e através de todas as gerações no passado. Cristo falou, Cristo dirigiu seu povo e tem sido a luz do mundo. Então, Ellen White já dizia, né? A gente é porque às vezes passa muito trecho. Se alguém dizia que Melquisedeque era Cristo encarnado, é porque às vezes estava equivocado. Mas ela já dizia aqui que Melquisedeque era um pecador como eu e você. Então ele era a semelhança do filho na questão da sumo sacerdote. Mas ele era semelhante, mas ele era um pecador. Então não tem como pegar Jesus Cristo, pegar Melquisedeque e dizer que ali era Jesus Cristo. Porque a ordem de Jesus Cristo, como está em Hebreus 7, ela é indissolúvel, porque a vida de Jesus não tem começo e nem fim. Então não tem como pegar assim, não, Melquisedeque foi Jesus Cristo, né? Diretamente apontando para Jesus. Porque Paulo deixa claro que mesmo no mesmo livro de Hebreus, ele foi o quê? Semelhante ao filho. Onde está aqui? Ó. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem de existência. Entretanto, semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Exatamente. Né? Vejamos que foi substituído o sacerdócio Melquisedeque para o Levítico, que foi quem Deus instituiu. Então, acredito que está bem claro, né? Aqui muito bem, está bem claro aqui. Vamos ver aqui, passando aqui à frente, sacerdote eficiente. Pode comentar aqui. Aqui, sacerdote eficiente. A gente vê que os sacerdotes eram mediadores entre Deus e os seres humanos. Porém, homem nenhum é capaz de fazer com que essa relação seja tão completa como o próprio Jesus. Tão perfeita como o próprio Jesus. Há um tempo atrás, a gente sabe que algumas denominações, eles têm... Pronto, vou resumir. Quando eu tinha, acho que uns 13 anos de idade, eu nunca fui para igreja nenhuma, né? A primeira igreja que eu me congreguei foi a Adventista, já com meus 19 anos. E tinha alguns colegas meus, amigos ali da rua, que eles faziam catecismo, né? Crisma, essas coisas todas. E aí, os ensinamentos que eles tinham era o ensinamento católico, onde eles falavam, eles creem na questão dos santos, né? Das imagens e tudo mais. E aí, às vezes eu conversava com eles e tudo, e eu acho que já por volta dos meus 16 para 17 anos, com um pouco de conhecimento que alindava minha irmã, que já era adventista,
às vezes falava, né, lá em casa e tudo, então a gente sempre... eu comecei a ter esse entendimento a respeito dessa questão da intercessão. E aí eu perguntei para um colega meu que estava fazendo crisma na época, eu perguntei qual era a grande questão dessa questão dos santos, né, das imagens e tudo, sendo que nós tínhamos Jesus. Eu já não sabia de nada, mas já fui falando isso lá para o menino, né, nunca tinha feito estudo nenhum, nem nada. E aí ele falou o seguinte, olha, porque a gente não é digno, digamos assim, que ele falou, de chegar a Jesus para pedir alguma coisa. Então a gente fala com um santo, né, São Pedro, São Paulo, seja qual for, e aí ele intercede por nós até Jesus. E aí Jesus já vai para Deus. Foi mais ou menos assim que ele falou. Isso. Né? Mais ou menos isso. Foi mais ou menos isso. Eu também tive esse conhecimento. Que ele me explicou. Esse ensino. Né? E aí, então, o que é que eu quero chegar aqui? Onde eu quero chegar? Que a grande questão que já depois que eu tive um certo entendimento, já na igreja, recém-batizado é bicho afoito, né? Que fica indagando e tudo, até porque recente do estudo bíblico, quando eu já estava na universidade, eu conversando com um colega meu que era líder de crisma na igreja católica, né? E eu perguntei para ele assim, eu perguntei para ele assim, a gente estava conversando e tudo, ele falou sobre santo e isso. Eu perguntei se ele acreditava realmente, ele, sim, com certeza e tudo. E eu perguntei assim, quem está morto pode fazer alguma coisa? Aí ele, não. Perguntei novamente, quem está morto faz milagre? Ele, não. Aí eu disse, Paulo, está vivo ou está morto? Ele, morto. Eu falei São Paulo, né, para entrar dentro do contexto. São Paulo, está vivo ou está morto? Morto. São Francisco, está vivo ou está morto? Ele disse, morto. E quem é que está vivo? Realmente, de fato. Jesus, ele respondeu. Então, eu vou até Jesus ou vou até quem está morto? E aí a resposta dele, rapaz, não sei não, mas minha mãezinha Maria não abandonou não. Ele falou desse jeito, né? Eu não, realmente Maria é uma mulher digna de admiração e tudo, porém, né, também está morta. Resumindo, Jesus, ele é esse sacerdote eficiente, porque somente ele, meus irmãos, ele é capaz de fazer esse intermédio, essa intercessão entre nós e o Pai, que é ele mesmo. Por mais que na terra tenha existido aqui essa questão dos sacerdotes e tudo mais, que servia realmente naquela época de sacerdote, de intermediador entre Deus e o povo, com Jesus, como a própria Marlete falou, até mesmo as leis mudaram. Porque até então era necessário fazer o sacrifício de animais, de cordeiro. E Jesus, ele foi o próprio sacrifício. Por isso que ele esse sacerdote, o sacerdócio de Jesus é tão fiel, é tão eficiente, porque ele mesmo cumpriu tudo que era necessário ser cumprido. Pois é, e quando fala dessa questão das leis mudaram, como diz lá em Hebreus capítulo 7, de 11 a 16, aí as pessoas acham que quando falam, não, as leis mudaram e tudo mais, aí olha aqui, a lei mudou, então não há necessidade de sábado. Ele não está falando disso aqui. Ele está falando que as leis mudaram, foi quando o irmão bem aqui assim frisou, de que o próprio Cristo não veio da linhagem dos sacerdotes, né? Apesar dele, aí ele veio da linhagem de Judá. E também que antes o sacerdote fazia sacrifício por ele mesmo. E Jesus não fez sacrifício por ele mesmo. Antes, aquelas cerimônias, aqueles milhares e milhares de animais que morreram, ali só na inauguração do templo de Salomão, foi mais de 1.000 ovelhas, mais de 1.000 carneiros, mais de... Então, Salomão ofereceu 22.000 ovelhas. Exato. 22.000 é mais de 1.000, né? É o que eu não fiquei com medo de errar, aí eu disse mais de 1.000. Isso, exato.
ele era chamado por Deus, né? E Paulo diz que o homem não tinha que se gloriar disso. E o próprio Paulo diz que nem Jesus se gloriou, né? Ele se humilhou cada vez mais para que essa glória renascesse em nós, né? O próprio Paulo deixa isso bem claro. Então, não era um chamado. Quem especifica os levíticos para serem sacerdote, quem escolhe é o próprio Deus. Então, somente o próprio Deus poderia mudar o sacerdócio. Mas o sacerdócio levítico era retratado aqui, a matança de animais, porque eram os animais que ia representar o verdadeiro sacerdócio que iria surgir, de Cristo, né, segundo a ordem de Melquisedeque, e que seria para todos sempre, né, com a nova e eterna aliança, né, que seria ratificada com o próprio sangue dele. Muito bem. Aqui na parte de quarta-feira, nós já estamos encerrando o tempo, e eu queria pegar até sexta-feira, né? E vai falar sobre o sacerdote eterno, que é o que o irmão estava falando aqui, né? E indo para a quinta-feira, fala-se um sacerdote sem pecado, que é o que nós estamos comentando aqui, né? Um sacerdote sem pecado. O sacerdote tinha que primeiro oferecer sacrifício por si mesmo, e depois oferecer pelo povo, interceder pelo povo. Mas Cristo não ofereceu por si mesmo, porque ele foi sem pecado. Esse era o sacerdote aguardado. E sendo o próprio sacrifício, né, Edmilson? Além disso, ele foi o próprio sacrifício. Esse era o sacerdote que os outros prefiguravam. Esse era o antitipo, né? Às vezes as pessoas confundem com tipo que antitipo, né? Então, os sacerdotes eram o tipo, e ele era antes do tipo, já existia, antes daqueles outros sacerdotes, né? Então, o sacerdote, ele era o antitipo, aliás, Cristo, ele era o antitipo daqueles outros sacerdotes. Ele era o sacerdote sem pecado. E aí, no livro de Hebreus, capítulo 7, verso 26, ele fala das 5 características do sacerdote de Cristo, né? Do sacerdote de Cristo, que era santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, não que ele não se juntasse às pessoas, pelo contrário. A gente vê ele na casa de ladrões, de prostitutas e cobradores de impostos, né? Inclusive é criticado por isso, mas porque quando diz que ele era separado dos pecadores, é que ele não participava dessas coisas, apesar dele estar junto, como o lírio cresce no meio do charco, mas não se contamina, assim também ele era separado dos pecadores, né? Exaltado acima dos pecadores, né? Não porque ele fosse, como é que eu vou dizer aqui, orgulhoso, né? Presunçoso, mas quando diz aqui a palavra exaltado, que ele estava acima de qualquer ser humano aqui na terra. Estou pensando aqui nessa grandiosidade de Jesus. E ele requer de nós que sejamos pelo menos parecidos com ele, né? E nós, quão longe, toda vez que a gente faz algum estudo da palavra, através da lição, ou da própria Bíblia, ou através de um sermão, a gente vê o quão longe a gente está ainda desse modelo que é Jesus. Sendo que nós temos essa identidade conferida a nós por Ele. Porque nós somos, eu vou frisar o que eu falei lá no início, nós somos sacerdócio real, nação santa. E é tão triste para mim eu me ver ainda um pecador por opção, digamos assim. Por opção. Por opção. Porque Jesus, ele esteve aqui e provou, por A mais B, para nós e para o universo inteiro, que é possível nós vivermos aqui sem pecado, sem pecar, né? Porém, a gente às vezes anda meio distante de Jesus, e aí a gente cai, a gente peca. Mas ele, como perfeito, é misericordioso
Ele é, Ele sempre está com a mão estendida a nos levantar e sempre tem as palavras certas para nos defender, né, para interceder por nós ainda hoje. E isso é algo grandioso demais para nós desprezarmos, para nós jogarmos fora, né? Então, cabe a cada um de nós, meus irmãos, tornar, na verdade, não deixar que esse sacrifício seja em vão para mim, para você. Isso mesmo. Porque, como tem até, tem uma frase, uma camisa que eu tenho, nós somos salvos pela graça, mas não foi de graça. Foi um preço muito alto, que eu tenho certeza que nós sabemos que nenhum aqui seria capaz de pagar. Certo. Nós temos aqui conosco, tem um irmão aqui de ver se eu consigo ler o nome dele aqui. Markson, não sei se eu estou lendo correto, né? Deve ser Markson. Nosso irmão Markson, lá está em São Paulo, está assistindo aqui com a gente. Tem outras pessoas também. Quanta honra. Né? Osvino está sempre aqui ativo, né? Fez até aqui uma graça. Né? Que, na realidade, quase que eu errei, mas ainda bem que consertei aqui. Dá um desconto, Alcino. É o seguinte, eu vou ilustrar aqui, fechando aqui a lição, chegamos aqui ao final. Eu gosto, Cristo, ele fez muito mais do que vir aqui à Terra e fazer o sacrifício por nós, né? Eu vou ilustrar da seguinte forma, é como se eu ou o Marcelo aqui fôssemos, digamos, inventores, né? Criadores, a gente criou vários robôs, né? E colocou em uma fábrica, em uma montadora, numa empresa, cada robô em uma sala, tudo mais. Só que a gente deu para esse robô, ou demos para esses robôs, a capacidade de pensar, né? Nós conseguimos fazer isso. E ele poder ter direito de escolha. E um desses robôs se rebela. Se rebela, né? E não vai mais aceitar ordens de ser humano. E aí o que é que a gente faz? Eu simplesmente poderia, lá de onde eu estou, desligar a energia que alimenta ele e pronto. Simplesmente poderia fazer isso. Desligou a energia, o robô não tem mais, entra lá, tira ele, joga para a sucata. Não, esse aqui não está mais prestando. Mas o que é que eu vou fazer? O que foi que Deus fez? Ele foi lá, entrou na sala, só que o robô não aceitaria presença humana lá. Aí o que é que eu fiz? O que eu arranco um braço meu, ou uma perna, e boto uma mecânica. E eu fico como um ciborgue, né? Metade humano e metade robô, para que o robô pudesse me ver e me aceitar. Eu sacrifiquei um braço, né? Tinha um braço humano, mas eu sacrifiquei, arranquei e botei um braço mecânico para que o robô, quando me visse, dizia parte mecânica, né? Então, chegando lá, a gente tenta mudar e consegue consertar o robô. Mas mais do que isso, eu deixo de trabalhar no escritório que eu estava e agora eu trago o meu escritório para aquela sala, para ficar junto com o robô. Foi isso que Deus fez. Ele fez vários mundos, vários seres, só a terra se rebela contra Deus, só o ser humano. Toda a criação de Deus permanece intacta, mas o ser humano, ele vem, ele se rebela. E Deus agora ele se faz humano, para que o humano pudesse aceitar ele, e vem aqui à terra. Mais do que isso, a terra vai ser o trono de Deus. Deus vai descer
aqui, depois de que o pecado foi exterminado, aqui vai ser um novo céu e uma nova terra, no qual o Jesus Cristo vai morar conosco aqui na Nova Jerusalém. Então é mais ou menos isso. Nós conseguimos entender isso. É difícil demais a gente entender isso. Mas só um amor tão grande é capaz de uma coisa como essa. E por isso, eu fico maravilhado quando vejo a obra de Jesus, a obra sacerdotal de Jesus Cristo aqui. Ele veio aqui, se fez humano, sofreu. Essa natureza humana de Jesus, ela vai ficar com ele para sempre. Digamos, o braço, nunca mais eu teria um braço normal. Vai ser um braço mecânico para o resto da minha existência. Então, essa natureza humana vai ficar acompanhar Jesus por séculos e séculos e séculos. Ele tem a natureza divina, isso nunca foi tirada dele, apesar dele não usá-la aqui na Terra. Mas ele não, essa natureza humana vai acompanhar ele por todo sempre. Tudo isso ele fez para que pudesse redimir a raça humana, na qual ele poderia simplesmente com um estalo de dedo, exterminar tudo e dizer, vou fazer de novo, joga para a sucata. Esse aqui não prestou. Né? Todos os outros estão prestando, mas esse aqui não está prestando. Joga para a sucata, para o ferro velho, vou fazer outro e bota aqui. Mas ele não fez isso. Né? Então é uma coisa extraordinária, uma coisa que a minha mente finita não consegue entender isso. Eu só tenho que aceitar. E eu aceito isso aí e fico maravilhado com tudo isso. Então, se alguém mais quiser participar da nossa lição, nós estamos encerrando aqui. Hã? É um roteiro de filme. É uma coisa extraordinária. É. Fiquemos de pé, então, para encerrar com a oração. Santo, santo e eterno Deus, obrigado, Senhor, pelo dom da vida e teu cuidado conosco. Te pedimos, Senhor Deus, que tu possa, como nosso sacerdote, estar do nosso lado e que nós, como seres humanos, possamos nos apegar a esse sacerdote e a esse sacerdócio, a esse ministério, e nos achegarmos, Senhor Deus, com confiança de que Ele pode redimir a cada um de nós, de nossos erros, de nossos pecados, restaurar a nossa vida, de forma, Senhor Deus, que venhamos a alcançar a perfeição na pessoa de Jesus Cristo. Fica, pois, conosco, em Teu nome te pedimos, Senhor. Amém.